Sejam muito bem-vindos a Nasce Mamãe Podcast. Hoje temos uma convidada muito especial, que é a Maria Clara. Maria Clara, seja muito bem-vinda. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. A Maria Clara é a mãe da Maitê, uma amiga muito especial para mim. E eu quero trazer a Maria Clara porque ela tem um relato de parto muito incrível que aconteceu em dezembro. Mas antes de tudo, a Maria Clara vai se apresentar. Maria Clara, conta para nós quem é a Maria Clara. Bom, eu sou a Maria Clara, né? Sou mãe agora, filha, irmã. Eu tenho duas irmãs, no caso, né? Nós somos três mulheres e eu sou a do meio. Eu tenho 25 anos, tenho a de 28 e tem uma que vai fazer agora 23. E assim, nós somos muito, muito amigas. Nós quatro, né? Porque a minha mãe, ela é uma mãe solteira, então ela criou a gente sozinha. E ela sempre incentivou mesmo essa amizade dentro de casa, tanto que muita gente falava que ela era muito mais mãe, muito mais amiga do que mãe. Uhum. E até por conta da criação que ela teve, que ela deu uma pra gente totalmente diferente da que ela recebeu. E nisso realmente fortificou muito a nossa relação, assim, fomos muito amigos, somos até hoje muito amigas, né? Nós quatro. E é isso, eu sou formada em tecnologia de alimentos também. Uhum. E acho que é isso. Tá bom, Maria Clara. Deixa eu te perguntar, quantos meses tem hoje a Maitê? A Maitê tá com 1 ano e vai fazer 9 meses segunda-feira. Tá com 1 ano e quase 9, 1 ano e 8 ainda. Tá bom. E como foi o início do teu relacionamento? Tu já tinhas morado com o pai da Maitê ou vocês... Como foi esse início de vocês? Foi, assim, tudo muito rápido. Eu tinha 7 meses de relacionamento com o Leonardo quando Uhum. eu engravidei. E foi um verdadeiro choque, assim, sabe? Porque eu, eu vim de um problema hormonal muito grande, que o médico falou para mim que eu não poderia ter filho. Que se eu quisesse ter filho, eu teria que fazer tratamento, ainda mais porque eu era nova, né? Ele falou, então começa Sim. desde cedo para ver se tu consegues engravidar, porque demora, né? Não é assim rápido, tu vai fazer o tratamento, logo tu vais engravidar. E eu realmente fiquei tranquila, falei, tudo bem, né? E tá, nisso eu com 7 meses de relacionamento com o Leonardo, namoro ainda, sabe? Assim, inicial, aquele relacionamento, sabe? Cada um na Ainda. sua casa. E isso, só se via mais Uhum. finais de semana. E aí engravidei. E vocês estavam... Alguma vez vocês tiveram aquela fala de vocês querem ter filhos, não querem ter filhos? A gente chegou a conversar, porque eu sempre fui muito sincera, assim, né? E aí eu perguntei pra ele o que ele queria, se ele queria casar, se ele queria ter filhos e tudo mais. Só que eu expliquei pra ele que eu queria muito casar, mas eu não queria ter filhos. Uhum. Assim, casar sempre foi o meu maior sonho, assim, da vida. E filhos era uma coisa que, assim, eu não almejava, sabe? Era uma coisa que, se viesse a acontecer, seria bem depois do casamento. Depois eu tinha, assim, aquela ideia de aproveitar bem o casamento, Uhum. sabe? Aí depois ver se a gente queria ter filho, né? O Leonardo, ele já queria ter filho, porque ele é filho único e o pai dele já tem uma certa idade, ele já tem mais de 60 anos. Então ele sempre falou isso, que ele queria ter filho para ver o pai dele sendo avô, sabe? Aproveitando mesmo. Sim. E como você reparou que estava grávida, amiga? Nossa, foi um susto. Assim, porque eu não menstruava, né? Por conta do problema que eu tive hormonal. Então, como eu não menstruava, eu não tinha, né? Esse Fazer uma start, tipo, contagem. isso, Uhum. olha, tá atrasada, ficar nervosa. Tanto Sim. que, né? E ainda mais com o relato do médico dizendo que eu para engravidar, teria que fazer um tratamento, né? Tudo bem, me valia disso, né? Aí um dia eu passei mal. Assim, eu lembro que foi uma quinta-feira. Eu estava começando, inclusive, no trabalho. Tipo, acho que era meu terceiro dia no trabalho.
tava em experiência ainda, e aí eu comecei a passar mal. Mas assim, sabe quando come alguma coisa que mexe com o fígado, que sente aquele mal-estar? Eu não sentia enjoo, mas eu sentia aquele desconforto, sabe? Assim, Uhum. sentia desconforto, muita dor de cabeça, e eu falei, Eras, eu tô com muito gases, tanto que a minha barriga tá inchada. E aí tá, na quinta-feira, na madrugada eu passei mal, fui bater na emergência, e aí nem o médico que me atendeu, ele suspeitou. Aí passou remédio para mim, tudo mais, tomei o remédio, e eu pensei que realmente fosse alguma coisa que eu tivesse comido, por isso que tipo, tava me fazendo Mas mal. quando tu esteve na emergência, o médico não fez teste de gravidez? Nada, nada, Nem nada, nada. perguntou nada disso? Nadinha, ainda palpou minha barriga, porque eu falei isso pra ele, né? Eu falei, olha, eu tô sentindo a minha barriga muito inchada, eu acho que eu tô com muito gases e tudo mais. Aí ele apalpou a minha barriga, tipo, apertou muito forte assim a minha barriga ainda. E falou, Meu não, Deus. são gases mesmo, sabe? E pronto, me mandou pra casa. Aí fui pra casa, no outro dia já amanheci bem melhor. Assim, a dor de cabeça tinha passado, só o que não passava era o mal-estar. Assim, Uhum. aquela, sabe, falta de apetite. Desconforto, Isso, eu sim. sentia isso. E aí, nisso foi na sexta, no sábado, passei o fim de semana inteiro, assim. Eu jurando que era. Só que eu pensava, falei, será que é virose, né? Porque tá demorando. Geralmente, quando é uma coisa que a gente come, passa logo, né? E Sim. aí, na segunda-feira, eu amava Guaraná da Terra. Sabe aquele Guaraná que é com Uhum. amendoim, xarope, uma coisa? E aí o Leonardo me levou para tomar. Quando eu cheguei lá, eu não consegui tomar. Eu falei, não, não, eu tô. Ai, nossa, enjoei, sabe? Só de olhar, enjoei. Só que nunca passou na minha cabeça que eu tava grávida, né? Aí fui jantar também, a mesma coisa. Aí o Leonardo falou, amor, você não acha melhor a gente fazer um teste? Aí eu, teste? Tipo, foi nessa hora que eu me toquei, assim, né? Aí eu, tá, tipo, pra desencargo de consciência, né? Porque na minha cabeça realmente não tinha possibilidade, entendeu? E aí a gente fez, ele saiu, comprou aqueles testezinhos de fitinha que dá dois pauzinhos, né? Uhum. E Uhum. aí, quando eu fiz assim, só logo apareceu o negativo e não apareceu o outro, né? Aí eu fui lá, ainda brinquei com ele, ele tava lavando louça. Aí eu, olha, amor, deu positivo meu teste, mas era brincadeira. Isso eu vou. Aí ele, que positivo, não sei o que e tal. Aí tá, a gente brincou, aí eu voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, que eu vim andando, assim, o teste, a outra listrinha começou a aparecer, assim, bem levinho, bem levinho. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o surto já começou aí à noite. Aí na hora eu falei, amor, pelo amor. Aí eu peguei a caixa pra ler, né? O teste. Aí depois que eu vi que eu Meu tinha feito o Deus. teste todo errado, porque tem que deixar, né, 5 segundos Sim, e um tempinho. esperar um tempo, né, para poder ler o resultado. E eu não, e eu deixei e já fui mostrar. Por isso que foi aparecendo depois. Aí o Leonardo na hora pegou, saiu, foi comprar outro. Aí quando ele voltou, ele falou: "Não, faz amanhã de manhã, logo que tu acordar". Eu falei: "Tá". E nisso assim, eu falei: "Meu Deus, não pode ser". E a listrinha ficou bem clarinha, assim, ficaram duas listrinhas, uma bem clarinha e uma forte. No outro dia eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o teste. E eu mal terminei de colocar, já deu um positivão, assim, nossa, sério, meu mundo parou, assim, sabe? Tipo, eu só sabia chorar, chorar. Tanto que eu não sabia nem ler. Quando eu vi o positivo, que era o maisinho, eu fiquei tipo, o que é isso aqui, amor? O que é isso aqui? É positivo ou é negativo? Ele, é positivo, amor. Eras, eu chorei, chorei, chorei. Eu só sabia chorar. Eu só tô rindo porque aconteceu muito parecido comigo, que eu também fiquei olhando a caixa para ver que era aquelas 2 linhas, e eu pensava: "Nossa, 2 linhas é negativo, é negativo, tô com certeza que é negativo". Eu, na hora, eu até desaprendi a ler o teste, de tão desesperada que eu fiquei. E aí, como foi a surpresa para ele? Para ele, ele estava muito mais com a ideia, muito mais tranquilo? É, porque assim, e como ele já queria, né? Mas assim, não foi planejado, não. Realmente foi uma surpresa, né? Só que como eu fiquei tão desesperada, que o Leonardo, assim, meio que ele teve que nem esboçou reação, sabe? Ele só ficou mesmo realmente ali no meu amparo, me apoiando, amor, calma, vai dar tudo certo, e eu chorando, chorando, chorando. Realmente, assim, foi o início, tanto que demorei um período para contar, sabe? Porque eu realmente não me sentia
assim, confortável, sabe, mesmo. A aceitação foi muito difícil e foi bem demorada. Assim, Eu acho que hoje isso é uma coisa que não se fala muito, né? Que a gente sempre vê nos filmes, tipo, a pessoa com o teste de gravidez e a felicidade, mas nunca se vê que, tipo, tudo que a mãe tem que passar para ela aceitar mentalmente tudo isso que está acontecendo, que pode levar até meses. e assim, eu falo, né, pela minha experiência de não querer, mas eu já conversei com pessoas que queriam e que realmente foi um choque para elas também, Uhum. sabe? Estavam planejando, mas aí viram positivo e ali parece que, meu Deus, e agora? Bateu o desespero também, sabe? Então, às vezes, as pessoas que ainda não passaram por isso, né? Elas não se tocam realmente como que, mesmo que você queira, ainda se é um baque muito grande, né? A gente vê ali, porque por mais que a gente planeje a vida e diga, não, eu quero ter um filho, mas aquele momento ali que tu vê e fala, caramba, sabe? Eu pensava muito, meu Deus, eu não sou mais só. Eu só pensava nisso, sabe? Desde o primeiro dia, mesmo sendo muito difícil de aceitar, assim, né? Porque realmente eu ficava assim, meu Deus, não é possível. Será, será, será? Tanto que eu falava muito assim, caramba, eu acho até pesado falar isso, sabe, amiga? Mas é real. Eu falava assim, caramba, isso é um pesadelo, isso é um pesadelo, não tá acontecendo, sabe? Eu ficava esperando eu acordar, assim, realmente, de tão Sim, difícil que sim, foi, sabe? sim. E Isso com a gente estar passando mal, tendo desconforto. Eu também passei por uma coisa assim, eu tipo pensava, mas cadê toda a fantasia, cadê tudo firme, que eu poderia estar tudo bem, tudo feliz, mas eu somente estava passando mal. Eu lembro sempre pensar, eu acho que eu tô doente, que eu não tô grávida. Eu vou ir no ultrassom e eles vão dizer, não, isso aqui que você está passando mal, não, não está grávida não. Mas é, ninguém te fala isso, né? É uma coisa que normalmente as pessoas não chegam para falar. Olha, eu estava passando tão mal, tão ruim. Não é assim tão cor-rosa para você ver desde o início, não. É realmente porque meio que cria uma fantasia, né, em relação da maternidade, assim, né, da gravidez e tudo mais. E, e é difícil. Depois que a gente vai vivendo, que a gente vive, né, eu pelo menos me questionava muito isso, falava assim, nossa, eu era uma péssima amiga quando pessoas próximas a mim, assim, estavam grávidas e tiveram filho, quando eu estava grávida, eu falava, meu Deus, assim, por que que eu não, sabe, eu não estive mais ali, assim, porque a gente fala só, nossa, fulana tá grávida, ai, que legal, mas a gente não chega e pergunta, mas você tá bem mesmo, né? Só que, ai, que legal, parabéns, né? As pessoas não se aprofundam para saber como realmente a mãe tá, né? É, De eu acho que saúde isso mesmo. também faz que as pessoas fiquem envergonhadas de falar que eu estou passando mal, ou ainda não estou tão na vontade com a ideia. E mesmo com os profissionais da saúde. Eu lembro que eu chegava para falar, eu estou passando muito mal, eu tenho enjoo todo o tempo e todo mundo passava, mas é que você não está passando mal, você somente está grávida, você tem que continuar com a sua vida. E eu pensava, nossa, isso aqui, empatia nada, né? Mas isso realmente foi uma coisa que a gente vive muito, né? É ver isso, porque as pessoas não entendem, assim, quem não teve filho, por exemplo, e a gente vai para os profissionais da saúde que lidam todos os dias com isso e a gente não tem empatia do mesmo jeito. Sim, exatamente isso. Amiga, e aí, como ficam as coisas entre vocês dois? Como vocês chegaram na ideia que o melhor era para vocês dois estar juntos, continuar? Como foi isso para vocês? Foi natural, realmente foi bem natural, assim. Eu, depois que passou o choque, aí depois que eu descobri que eu estava grávida, eu não queria nem falar sobre isso. Eu fiquei, assim, realmente muito chateada com o Leonardo. Inclusive, eu cheguei a bloquear ele no WhatsApp, sendo que eu estava na casa dele. Mas eu bloqueei, ele foi trabalhar. Depois que a gente passou o susto, que descobri e tal, ele foi trabalhar. E eu fiquei em casa chorando, fiquei com tanta raiva que eu bloqueei ele.
E até hoje, tipo, ele brinca comigo e fala assim, não, tu me bloqueou, mas estava na minha casa. Eu ia voltar, depois eu ia te ver. Eu falo, não interessa, eu tava com tanta raiva de ti. E assim, aí depois ele tentou, quando ele chegou, ele, vamos conversar. E eu falei, não, eu não quero conversar. E realmente a gente ficou, juro, acho que umas 2 semanas sem nem tocar no assunto, assim, sabe? Foram 2 semanas que eu precisei mesmo digerir e entender que eu estava grávida para poder, né, falar, e aí, vamos lá agora, vamos resolver, né, vamos ver como vai ser. Depois desse período, ele falou, vamos contar, né, você já quer contar para os pais, para nossos pais? Eu falei, ainda não quero, ainda não me sinto confortável, né, e como vai ser e tal. Aí, amiga, na verdade, a gente não fez tantos planos porque era uma situação muito delicada para mim. A gente foi mais vivendo dia após dia, sabe? A conversa que a gente tinha era: você tá bem? Você quer conversar? Ele ficava muito assim, sabe? Você quer conversar? Você já se sente preparada? E aí eu falava sim, não. E o resto foi bem natural. Mas eu senti muito medo, porque como a gente estava 7 meses, né? E tudo isso foi juntando para mim, assim, depois, né? Eu fui pensando e não tinha como não, no final de tudo Imagina. que eu tive depressão pós-parto, né? E aí eu na terapia e pensando sozinha, depois eu realmente cheguei a essa conclusão, não tinha como não ter, sabe, amiga? Porque desde o início era muito eu com meus pensamentos assim, e eu só pensava nas piores hipóteses, sabe? Eu ficava pensando, não, o Leonardo vai me deixar, porque a gente tem 7 meses só de relacionamento, ainda não tá aquele amor, né? Maduro e tudo mais. Então, eu vou ficar sozinha com essa criança. Aí eu só pensava coisa ruim. E, assim, como eu não queria dividir isso com ele, foi bem pior para mim, porque eu tomava tudo isso como verdade, sabe? E, inclusive, assim, eu tentei muitas vezes me afastar dele, falei que eu queria terminar, porque eu não queria que ele terminasse comigo. Tipo, na minha cabeça ele ia terminar comigo e eu não queria que isso Uhum. acontecesse, entendeu? Eu preferia logo eu Uhum. terminar para não sofrer mais depois. E, assim, foi bem difícil, sabe? Lidar com tudo isso, assim, ele tendo que, sabe, não, amor, tô aqui com você, vai dar tudo certo. Mas eu realmente eu não conseguia enxergar dessa forma, sabe? Eu achava que realmente a gente ia terminar. Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Ele ia me abandonar. Sim, sim. Eu acho que muitas vezes se fala, tipo, mesmo os casais que já moram, vocês têm que se tornar uma família. Quando já um casal é uma família, né? Mas a sociedade tem a ideia de que uma família é somente com uma criança. Aí, quando o casal tem a criança, ninguém fala que esse acontecimento vai ser uma, tipo, um choque de qualquer jeito, ou seja, que levem 10 anos, 5 anos juntos, pouco tempo juntos, vai bagunçar mesmo a vida deles, porque ninguém está preparado para tudo que representa um bebê e tudo que representa a gente não conseguir dormir bem, a gente ter que fazer de tudo com os pais que trabalham, não podem ficar, as mamães fazendo todas as coisas, como tudo isso representa um mundo muito grande, né? Que mesmo em casais que já têm filhos, bagunça. Então, eu acho que está legal para essa parte, sim, porque não é uma coisa que se fala todo o tempo, né? E o bebê É, é, sim, sempre tipo, tem muitos casais que depois do ano do bebê terminam fazendo a separação, porque não conseguiram fazer tudo isso para fazer funcionar as coisas, né? é muito difícil mesmo. E foi isso que depois, né, conhecendo pessoas, outras mães, assim, e vendo que realmente não importa. Eu pensava no início que era isso, porque eu tenho pouco tempo com o Leonardo, né, vai bagunçar por conta disso. Mas depois eu vi que realmente não, bagunça Bagunça para mesmo. todo mundo. E não tem como não bagunçar, é bagunçar a gente, imagina a nossa relação, né? Bom, amiga, e quando foi que você conseguiu saber quantas semanas tinha de gravidez? Porque naquele teste que da fita das 2 linhas não dá para saber quanto tempo tem, né? E como você não tinha como fazer a contagem, foi no primeiro ultrassom? Eu fui pro
eu descobri final de abril. Eu só consegui consulta início de junho. Eu fiquei maio inteiro sem saber, né? E eu também ainda estava, como eu ainda estava nesse processo de digerir, eu não entendia muito, né? Não sabia da importância, né, que é a gente logo ter esse acompanhamento. Então, eu lembro que a médica passou a transvaginal para saber, né, quantas semanas eu estaria, e ela já passou a primeira morfológica, porque pelo período da minha última menstruação, eu já estaria com a gravidez bem avançada. E eu estava com 9 semanas. 9 semanas, eu acho, quando eu descobri. Mais ou menos. Eu não lembro, amiga, direito, mas acho que eram 9 semanas já. E, Mas nossa, tu foi soube as semanas somente no ultrassom. só na transvaginal. Já foi em maio, já. E aí tu já Foi, tinhas foi. 9 semanas. Aí, amiga, eu não lembro se eram 9 ou se eram 12. Uhum. Eu lembro que logo depois eu já fiz a morfológica, a primeira morfológica, né? Que é no final do primeiro trimestre, né? Sim, sim. Aqui é Então, importante para ver. isso, para ver o Uhum. desenvolvimento do bebê, né? E eu já. Eu lembro que eu fiz a transvaginal e na outra semana eu já fiz a primeira morfológica, então eu já estava bem avançada mesmo, sabe? Tanto que eu já vi a Maitê todinha, assim, cabecinha, perninha, Tudo bumbum, tudo. sim. A primeira fotinha que a gente deu muita sorte, inclusive, porque geralmente não pode, né? Por lei não pode bater foto e tudo mais. E aí o médico falou, é nessa hora que a gente ignora um pouquinho essa lei e papai pode gravar o coraçãozinho da bebê e tal. Nossa, o médico era maravilhoso mesmo, assim. Acredita que foi a primeira vez que eu me emocionei, assim, tipo, eu chorei de emoção, sabe? Foi quando eu descobri, quando eu ouvi o coraçãozinho dela e vi, assim, porque ela tava bem formadinha já, toda bonitinha. E que isso ajuda, a imagem ajuda demais para a gente sentir que é verdade. Tipo, até o momento é só uma ideia. O imaginário de a gente ver o teste mesmo. E foi, assim, realmente foi uma virada de chave, assim, depois que eu vi ela, foi que eu realmente aceitei, sabe? Eu falei, não, é isso. E toda hora que eu queria me sentir, assim, triste, sabe? Queria, ai, meu Deus, será mesmo que eu vou conseguir? Aí só vinha a imagenzinha dela na minha cabeça, tão pequenininha, sabe? Aí foi muito bom mesmo. Bom, amiga, e como transcorreu o período da gravidez, o segundo e o terceiro trimestre? A minha gravidez foi bem tranquila, graças a Deus. Eu realmente só passei mal na semana que eu descobri. Passei mal para descobrir, né? E eu acho que eu passei uma semana, 2 semanas depois, que eu sentia enjoo e eu tinha muita queda de expressão. Eu me sentia muito fraca, aquela sensação de Uhum. desmaio, sabe? Mas graças a Deus, depois passou. Foi assim, muito, não sentia nada, 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 nada. Tu A continuou minha filha, trabalhando? continuei trabalhando até julho, né? Eu descobri em final de abril e fiquei até julho. Só. Aí foi bom que foi bem rapidinho, né? Tava, como eu falei, tava iniciando o trabalho, o meu patrão ele era muito legal e tal. Então, foi bem tranquilo essa questão, assim. Tanto que eu lembro que eu não contei pra ninguém, né? Nem pros meus amigos. E ele foi, depois da minha família, ele foi a outra pessoa que soube, assim, sabe? Aí eu falei, olha, por favor, não conta pra ninguém. Aí eu vou contar Sim. pra quem, mulher? Que eu não conheço ninguém que te conhece. Mas foi bem tranquilo, assim, continuei trabalhando normal, sabe? Fazendo tudo, assim, minha vida realmente seguiu normal. Graças a Deus eu não senti nada, 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 assim, não sentia nada. E como foi para as famílias quando eles souberam da notícia? A minha mãe, o sonho da vida dela era ser vó. Ela vivia Oh, pedindo meu pra gente, Deus. por favor, eu quero muito ser vó. Minhas amigas todas já são vós, não sei o quê. E até porque, assim, todas nós já éramos adultas, né? E como Uhum. ela falou assim, poxa, falaram tanto que vocês iam ficar grávidas ainda novas, que eu esperei tanto isso que eu acho que agora até sonhei, agora eu quero mesmo. Vocês já são adultas e tudo mais. E ela sempre pediu, né? Tanto que eu demorei mais de mês para contar para ela que eu estava grávida, porque eu não estava feliz e eu sabia
que quando eu contasse, ela ia ficar muito feliz. Então eu ficava assim, não faz sentido, né? Eu contasse, eu não tô feliz. A minha mãe vai ficar toda Uhum. feliz, aí ela vai ficar. Eu ficava com medo dela se sentir, ficar triste, sabe? Preocupada, porque eu não estava feliz. Então eu demorei bastante para contar para ela, né? Eu contei primeiro para minha sogra, contei para minha sogra, para o meu sogro no dia dos pais, no dia das mães. A gente Uhum. contou e eles ficaram assim, nossa. O meu sogro, ele ficou meio assim, olha, não foi isso que eu queria para vocês, eu acho que vocês tinham que ter esperado mais, né? Agora que a vida está começando, né, na questão profissional e tudo mais, ele ficou mais assim, não chateado, sabe? Mas foi a única pessoa que Fez deu a esse famosa comentário. lição de Uhum. moral, sabe? E Uhum. aí a minha sogra ficou muito feliz. E depois a gente contou para minha família, né? Eu contei para minha irmã mais velha primeiro. E, nossa, ela chorou, ficou muito, muito feliz. A gente contou. A minha irmã mais nova também, a gente dividiu o quarto a vida inteira. A gente era muito, muito amiga, assim. E ela sempre, ai, por favor, quero muito um sobrinho, é o sonho da minha vida, um sobrinho. Tanto que toda vez que a gente ia falar alguma coisa, assim, né, comunicar alguma coisa lá na família, que a gente reunia ela, o quê? Quem tá grávida? Quem tá grávida? Só que nunca ninguém tava, né? Aí quando eu contei pra ela, a gente, eu e a minha irmã mais velha, a Nayana, a gente chamou ela e falou, Catarina, vem aqui. Aí quando ela entrou no quarto, ela, o quê? Quem tá grávida? Tu tá grávida, Nayana? Que é a minha irmã mais velha. Aí ela falou, não, é a Clara. Aí ela, ai meu Deus, jogou no chão, ficou super emocionada. É o meu sonho, tá se realizando. Ficou muito, muito feliz. Aí a gente preparou uma caixinha, botou um sapatinho. Eu escrevi uma carta para contar para minha mãe e pro meu pai, né? Que na verdade não é meu pai, é meu padrasto, que eu chamo de pai. E Uhum. aí a gente reuniu todo mundo, sentou na mesa. Aí foi logo depois, acho que foi uma semana depois do Dia das Mães, do fim de semana do Dia das Mães. Aí a gente leu a carta, né, para ela e ela ficou muito emocionada, nossa, ela ficou muito feliz. Aí nesse mesmo dia a gente já foi contar para minha avó, que é a minha família, assim, nós somos muito unidos. E e aí a minha mãe falou: "Não, vamos logo contar para a mamãe, para sua tia". Eu falei: "Vamos". Aí, nossa, foi uma alegria assim. Todo mundo, graças a Deus, também que foi o que me ajudou muito, sabe? Uhum. Foi isso, assim, foi ver eles felizes e eu falava, não tem por que eu estar triste se tá todo mundo feliz, sabe? E foi muito, muito, muito legal mesmo, assim, graças a Deus, todo mundo recebeu muito bem, todo mundo ficou muito feliz, aceitou muito, assim, nossa, realmente foi muito bom. E já estavam prestes a saber se era um menino ou menina, né? Quando tu Já, falou. já era, eu já ia descobrir na próxima ultrassom. Tanto que logo que eu contei, né, eu falei pra médica que eu queria fazer sexagem fetal para descobrir logo. Aí ela falou: não faz sexagem fetal, porque na tua próxima ultrassom já vai dar para tu saberes o sexo, né? Provavelmente. E aí eu nem cheguei a fazer, realmente. Na ultrassom, ele já conseguiu ver o sexo E aí, qual era a tua expectativa? Tu queria ser mãe de menino ou de menina? de menina. Eu sempre quis ser mãe de menina. Na verdade, assim, não sempre quis, né? Porque eu não queria ter filho. Mas quando eu pensava, sempre. Porque olha o que eu pensava. Eu sempre gostei de fazer penteado, assim, nas minhas primas, nas minhas irmãs. Aí eu falava, não, eu quero ter uma filha para fazer penteado na minha filha. Uhum. Era só por isso, assim. E eu tinha isso. Desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu ficava, não. E eu sonhei, eu cheguei a sonhar 2 vezes que era menina. Isso antes, né, de saber o sexo. Só que eu sonhei, na verdade, 3 vezes. A última vez eu ignorei, porque como estava perto do chá revelação, eu pensei que por eu querer, né, eu estava tendo esse Uhum. ano. Mas eu sempre quis menina. Tanto que eu levei a minha irmã, né, eu fiz chá revelação. Então eu não soube na ultrassom. A minha irmã foi comigo, e aí o médico falou assim: você quer saber o sexo? Vamos começar logo para ver. Vamos começar vendo o sexo. Eu falei: não, não quero. Então feche seu olho. Aí tá, eu fechei meu olho. Quando ele botou o aparelho na minha barriga, ela tava com a perna super aberta. Tipo, ele falou: você tá vendo, tia? Você tá vendo? Esse não tem como ter dúvida. Ela tava. Como ele falou assim, essa criança havia tá muito pra frente, porque ela não se escondeu nada. Ele falou: essa quer se mostrar mesmo que é ela. E aí a minha irmã falou assim: ah, você tem preferência por menino ou menina? Foi a primeira vez que eu falei, porque antes eu não falava, porque eu ficava com medo do bebê ouvir e, tipo, falar assim: ah, eu quero menina e ser menino. Uhum. Olha a cabeça da mãe, né?
que Sim, ficava com medo sim. de ficar Ele se triste. sentiu triste, isso. É. Aí eu não falava. Aí foi a primeira vez que eu falei assim, irmã, eu queria menina. Aí ela falou, Aí eu falei, né, porque eu queria fazer penteado, eu gosto, tudo mais. E assim, a minha família, predominantemente é menina, é mulher. Eu tenho já a filha de uma prima minha, que foi o primeiro contato que a gente teve com o bebê, e é menina. Então, eu falava assim, já sei cuidar de menina. Sabe, eu ficava falando essas coisas. Aí a Nena falou assim, a minha irmã falou, olha, mas menina, a gente mima de outro jeito. Desculpa, a gente enfeita de outro jeito. Aí eu falei, pronto, é menino. Ele E te enganando. Isso, e todo mundo falava que a minha barriga era de menino, que tem isso, né? Se a barriga é pontuda é de menino, se é redonda é menina. E a minha barriga era muito pontuda. E aí falavam, porque quando é menina, a mulher fica logo larga, perde a cintura, não sei o quê. Quando é menino, não, de costa nem parece que tá grávida e tal. E eu tinha todas essas características de menino. E quando a minha irmã falou isso, eu falei, Eras é menino, então. Aí eu comecei eu aceitei que era menino, eu realmente, sabe, acreditava que era menino. E a família do Leonardo é predominantemente homem, não tem mulher. O Leonardo, a Maite é a primeira criança, tipo, a primeira mulher na família dele, sabe? Os primos, todos são homens, tudo é homem. Então, como é o homem, né, que define o sexo da criança, né, eu falei, então é homem. Tipo, na minha cabeça tudo fazia 100% de sentido. Eu falei, não, é menino, então. E eu comecei a aceitar. No chá revelação, quando revelou que era menina, eu não acreditei. Sério, eu fiquei chocada. Tanto que toda a ultrassom que eu ia, eu falava, confirma, doutor, por favor, confirme se é menina mesmo, porque, sabe, a minha ficha aí já demorou pra cair que era menina. Que eu já tava apegada, achando que ia ser mãe de menino, já tinha 100% de certeza na minha cabeça. E a gente sempre vê tanta coisa de mães que compram tudo cor rosa e depois, antes de nascer, ou no parto, é um menino. Eu tinha muito medo disso, sabia? Muito medo mesmo, porque aconteceu com a minha irmã mais nova. Falaram, Oh, meu Deus. o sonho da minha mãe era ter um menino. E aí, quando a minha irmã mais nova, o médico disse que era menino. Quando ela nasceu, o enxoval dela era todo verde. Porque a minha mãe jurava que era menina. E já tinha nome de menino, já todo mundo falando de Tudo, menino. amiga, tudo. Era o Álvaro. Era Meu o Deus. Álvaro. Aí já E pensou? mesmo que acontece agora, né? Que tem outra tecnologia, que eles podem ver mais fácil e tudo isso, meu Deus. É um choque, né? Amiga, e qual era a data provável de parto que os médicos te falavam para Maite? Dia 31 de dezembro. Isso alguma vez te gerou preocupação? Muita. Eu tinha muito medo, porque justamente eu não queria que ela nascesse nesse período de feriado, de final do ano, né? Porque eu ia ter pelo SUS, eu optei ter pelo SUS plantonista, né? Então eu tinha muito medo disso, porque já, como eu pensava, né? Já não é bom normal, em dias normais, imagina feriado. Isso foi uma coisa que tirava meu sono, E mesmo qual foi a assim. tua decisão de ter no plantão do SUS? Porque eu optei por ter parto normal, né? Eu comecei, a primeira consulta que eu cheguei, eu falei pra médica, eu quero ter cesariana. Aí ela até brincou comigo, ela falou, eu nem te perguntei a via de parto, que já tá falando que é cesariana? Tu não sabe nem quantas semanas tu tens? Eu falei, não, eu quero cesariana, não dou conta de parto normal. Aí ela falou, olha, eu vou te indicar para uma fisioterapeuta pélvica, que ela faz um programa muito legal com grávidas e tudo mais. E aí depois a gente vai conversando. Aí ela me explicou, né? Ela falou, e mais pra frente eu vou te explicando como funciona. Tanto o parto cesárea, né, quanto o parto normal. E nesse período, no tempo que foi passando, ela me explicou que se fosse cesárea, seria tudo coberto pelo plano, né? Desde que fosse marcado. E o bebê Agendado, nascesse. assim. Isso, e o bebê nascesse no período certo, né? Na data certa. E se fosse parto normal, teria que pagar um carro popular, né? Quase o valor. E quando Difícil para ela. uma pessoa, né? Não, amiga, sabe o que eu lembrei? Te cortando rapidinho. Que eu nem sabia, eu ainda não tinha conversado com ela, porque toda vez que eu perguntava sobre. Ela tinha me explicado sobre a cesárea.
E toda vez que eu perguntava sobre o parto normal, ela falava, mais pra frente a gente conversa, mais pra frente a gente conversa, entendeu? Então Uhum. eu não sabia. Ela falou que era particular, que eu ia ter que pagar, só que eu imaginava que era assim uns 3.000 reais, sabe? Foi uma amiga minha que falou que ela teve bebê primeiro que eu. Ela falou, eu queria muito pagar, mas tu sabe, é muito caro, né? Aí eu falei, quanto é? Aí ela falou, qual é a tua médica? Aí eu falei qual é a minha médica. Ela falou, ela cobra 7.000, fora, né? Só ela, fora as enfermeiras, o O equipe anestesista, médico, tudo. sim. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, tudo dava 10.000 reais. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, não tenho condições, né? E aí depois essa médica que estava me acompanhando, ela engravidou, e ela falou que ela não poderia me acompanhar até o final, né? E aí eu fui quando eu perguntei, mas quanto seria se fosse parto normal? Aí ela me falou, aí eu fiquei tipo, sem condições, né? E depois eu fui vendo que não era só ela, todos os médicos cobravam esse valor, assim, não tinha um que dava para pagar, todos eram totalmente fora do orçamento. Eu lembro pensar, tipo, a gente faz esse investimento no parto, que a gente também não tinha como fazer um investimento para o parto. Mas eu pensava muito, a gente faz esse investimento no parto ou faz um investimento na criança, porque eu sei que depois a criança vai precisar muita coisa, né? Então eu achava nossa, surreal esse valor. Não porque o trabalho deles não seja para esse valor, mas porque o plano não fornece essa opção para as mulheres, né? E eu lembro, assim, a cabeça da mãe que não tem filho, não teve filho ainda, né? Não tinha tido filho. Eu pensava assim, eu falava assim, nossa, ela vai cobrar tudo isso, sendo que eu posso parir normal, tipo, sem pagar, né? Indo pelo SUS. Não, eu não vou pagar. Antes de eu ter a Maitê, eu pensava muito isso, assim, sabe? Eu pensava que era muito injusto. E eu ainda acho que seja, sabe? Mas eu achava que não era necessário por conta que iam ter médicos lá para me auxiliar, né, para me Uhum, amparar, né, uhum. no SUS. Então eu achava que realmente não era necessário isso. Só que depois eu vi que quando a gente vai ter o bebê, né, realmente no dia do parto, a gente vai entendendo o valor que é cobrado, né? Porque na minha cabeça era tudo fácil. Na minha cabeça o pior problema seria a dor, sabe? A A dor, gente a suportar a dor, sim, sim. dilatação. Só que quando É. eu tava lá, nossa, é um universo assim paralelo, né? Realmente, porque são muitas questões. E por isso, mas eu mesmo, quando eu descobri a minha gravidez, eu queria cesárea, e aí eu comecei a fazer o programa da Elizabeth, né? E me apaixonei pelo parto normal. Então eu falei assim, não, eu quero ter parto normal e eu vou ter parto normal, assim, sabe? Realmente eu me decidi que eu queria ter parto normal. Mas tu tinha pensado cesariana, tipo, porque tu não conhecia como era o parto normal, né? Sim, Eu acho que a porque indústria faz muito marketing para a gente pensar que o parto normal não é bom, que é ruim, e aí vem todas as mãezinhas. Nossa, eu passei tantas horas de dor, eu acho que ia morrer, meu Deus. Então a gente já fica pior ainda, né? Melhor a cesariana. traumatizada, traumatizada. Eu tinha muito isso, assim. Eu ficava, por que que alguém, antes de Quer eu ficar passar? até grávida, falava, por que alguém escolhe ter parto normal se pode ter cesariana, entendeu? Na minha cabeça, eu não entendia isso, assim. Só que depois que a gente vai realmente estudando e vendo, a gente ainda tem gente assim que opta pela cesariana e tá tudo bem, né? São escolhas, mas É, eu mas que realmente, tenha todas as ferramentas para entender. na verdade, eu me apaixonei pelo parto normal. Essa foi a verdade, sabe? Assim, eu me apaixonei, eu queria muito, assim, ter vivido essa experiência. Amiga, conta para nós como foi tudo antes do parto, tipo, uns dias antes, como você começou a sentir as dores, como você se sentia, vocês já tinham tudo preparado, quantas semanas tinha a Maitê? Quando chegou em 37 semanas, né? Foi quando eu comecei a fazer o enxoval. Porque eu tava, assim, realmente, a minha gravidez inteira, a verdade é essa, que eu não aceitei, né? Eu pensava que eu tinha aceitado, mas eu não aceitei. Então, eu não tinha vontade de fazer enxoval. Sabe aquelas coisas que a mãe, ai, olha, passou na loja, quer comprar um monte de coisa. Eu não tive nada disso. Nada, nada, nada.
Então, eu, com 37 semanas, que foi que eu fui na consulta, e a médica falou, olha, a partir de agora também pode nascer a qualquer hora, né? Tá tudo bem com ele. Claro que a gente quer que ele nasça com 40 semanas, mas pode ser que aconteça. Então, tá na hora de preparar todas as coisas e tal. Aí foi que eu comecei a comprar as coisas. Não tinha comprado nada ainda, amiga. Nada, zero. Aí comecei a comprar e tudo mais. E já começou a expectativa, né? Assim, eu ficava, meu Deus, será que agora? Todo dia eu dormia pensando assim, pode ser meu último dia dormindo tranquila, assim, né? Sem beber, sem acordar à noite. Uhum. E, e Dormindo a todo noite dia. toda. Isso. Aí passou, foi passando 38. Aí, com 38 semanas, foi que eu terminei de arrumar, que eu lavei as roupinhas, arrumei a mala. Então, tu não teve chá de fraldas. Não, eu tive só chá revelação. E aí, tu não E ganhou coisas da tua família, tipo presentes para Maitê? no chá revelação, eu optei só por fraldas, recebi só fraldas dos convidados, né? E o resto, a gente ganhou muita coisa mesmo, graças a Deus. Tanto que a gente só comprou mesmo os móveis do quarto, né? Que foi o berço, a poltrona e a cadeira, o berço, a poltrona e a cômoda. E só, assim, o resto tudo a gente ganhou, desde mala da maternidade, sabe? A bolsinha dela, tudo. E sabes que eu acho importante, eu entendo que a consulta das ginecólogas é muito curta, né? É um espaço muito pequeno. Mas isso que tu falas, eu somente comecei a comprar coisas depois das 37 semanas, já poderia ser uma alerta para a ginecóloga pensar porque ela não tem comprado nada e poderia ter falado para ti, olha, eu acho uma ideia legal tu ir com um psicólogo. Que eu acho também muito legal que no Brasil tem, que as pessoas não fazem também porque é muito caro, aquele pré-natal psicológico que já te prepara para tudo, tipo, não só o pós-parto, a sexualidade na gravidez, no pós-parto, a paternidade, um monte de temas que a gente não entende quando está grávida, mas que já poderia ter te ajudado muito, né? E a gente não faz, por exemplo, queria muito fazer, mas é um investimento alto, infelizmente, mas que vale muito a pena. E agora que tu falas isso, eu fiquei pensando, então, a gente chega na consulta com a ginecóloga e realmente, tipo, é um checklist e bora, já pode sair. Foi isso que a minha psicóloga depois falou, sabe? Porque ela falou como que a tua médica não conseguia. Mas, sabe, amiga, também, assim, eu não culpo tanto a médica, porque eu era muito travada, sabe? Assim, eu chegava lá, ela falava, e aí, tá tudo pronto? Eu só falava assim, não. Eu não conversava, assim, também com ela, sabe? Não, porque eu não tenho vontade, tudo mais. Não, eu só falava assim, não. Aí ela, tá bom. Tipo, ela nem também não aprofundava o assunto, sabe? Mas ela falou exatamente sobre isso, assim, como que não percebeu, né? Principalmente a médica, a ginecologista que tá ali acompanhando, ela me via todo mês, né? Como que ela não te nem perguntou assim se tu estavas fazendo, e realmente não. Eu lembro que quem me perguntou desse, eu nem conhecia, amiga, esse acompanhamento psicológico da gravidez, né? Quem me falou foi a Dete. Ela que falou pra mim, que perguntou se eu tinha feito, porque foi a primeira pessoa. Amiga, não tô te ouvindo. A pessoa que reparou foi a tua fisioterapeuta, né? Isso, porque com ela eu conseguia, assim, conversar, porque ela sempre me questionava muitas coisas, sabe? Tá sentindo dor? Não tá sentindo dor, sabe? Tipo, olha, agora... E ela que me falava também, olha, a partir dessa semana que tu tá entrando, tu pode começar a sentir tanta dor aqui, 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 porque a minha Uhum, médica não uhum. falava isso pra mim, entendeu? Então eu nem sabia, eu não sabia nada. Eu lembro, assim, que bom também que eu não era tão desesperada, assim, tão nervosa. E eu sou muito nervosa na vida, sabe? Mas eu não era tanto assim. Eu sentia uma dor, eu falava, não, dá para esperar até a consulta. Entendeu? Pra, tipo, perguntar. Uhum. E eu falava, tipo assim, uma dor na coluna, uma dor assim, mas, né? E nisso, quando eu comecei a fazer a fisioterapia pélvica, a Dete já ia me falando essas coisas, sabe?
olha, a partir daqui tu pode começar a sentir isso. E foi ela que falou, poxa, seria bacana se tu estivesse fazendo um pré-natal psicológico, né? Porque tu já ias. Aí eu falei assim, só que aí foi isso que eu falei para ela, pessoa que é muito caro, né? Porque é absurdo, assim, uma coisa que era para ser super acessível, porque todo mundo precisa, né? Aí ela falou, é verdade, tudo mais. E foi realmente isso, assim, que aconteceu, né? Eu acho que falta muito investir na saúde da mulher e mais da mulher grávida, que é um investimento também para a criança, né? Que toda mulher poderia ter o acesso num pré-natal psicológico, além de não ter a preocupação de se vai ter cesariana ou não, só pelo dinheiro mesmo. E é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu assim, que vem me contar que tá grávida, eu sempre falo, olha, o melhor item do enxoval é a terapia. Porque tu podes ter a tua cabeça a melhor do mundo, mas não tem como, sabe? Tu vai se sentir perdida, tu vai questionar muitas coisas, então é a melhor coisa que tu pode fazer, assim, preparar o psicológico mesmo para começar essa nova fase da vida, né? Eu sempre comento isso para todo mundo, sempre indico isso para todo mundo. Eu acho a melhor indicação. E que eu acho que não se fala muito, tudo que acontece no parto, toda essa explosão de hormônio que tem a mulher, tudo que acontece no cérebro e no pós-parto, e que a sociedade quer que a mulher seja tipo um robô. Foi no parto, saiu, tem que ficar bem estilosa mesmo, tipo a saída. Isso que tem da saída da maternidade, a chegada em casa, tipo, a mulher que acabou de passar por uma cesariana ou por um parto normal, toda destruída, tem que ficar ótima. Mas realmente são coisas assim que a gente não adianta falar, tentar explicar, são coisas que só mesmo vivendo para tu sentires, assim. Eu lembro que quando eu tava na maternidade, né, eu parece que eu tava assim, no mundo paralelo. Eu sentia isso, sabe? Parece que eu não tava nem em Belém, assim. Parece que eu tava. E era próximo de casa, né? Só que para mim era tão distante, eu não sei explicar assim, o sentimento que eu tava, sabe? E eu lembro que todo mundo falava assim: ai, compra uma saída da maternidade para ela, bem bonita. Amiga, no dia eu só queria ir para minha casa. Eu botei a roupinha na Maitê, mas assim, não teve sentimento nenhum, sabe? Aquela coisa, eu só queria ir para casa, não aguentava mais ficar no hospital, sabe? Eu já tava assim, querendo ver minha família, querendo mostrar ela, sabe? E são coisas que nunca ninguém fala para ti. E tu só Ninguém vai vai. se aproximar. As pessoas normalmente ficam com vergonha de falar isso, mas que é a realidade. E como foi quando tu entraste em labor de parto? Como foi as tuas primeiras horas? Tu estavas em casa? Eu, depois a Maitê nasceu com 39 semanas e 2 dias. Então, assim, no finzinho de 38 semanas, eu já tava, assim, com a minha expectativa muito alta mesmo. E a minha médica falou assim, tu não queres, tem certeza que tu não quer agendar a tua cesariana para, eu acho que era dia 16. Uhum. De Aí eu dezembro. falei, isso, porque ela já tava me vendo muito ansiosa para ter a bebê, né? Aí ela falou assim, tu tem que relaxar, né? Calma, ela vai nascer. Porque eu tava tão preocupada dela não nascer no feriado, que eu até cogitei em fazer cesariana. E ela falou assim, olha, eu queria fazer antes, né? Eu queria fazer assim dia 10. Ela falou, ainda não tem como fazer dia 10, mas dá pra gente fazer dia 16. A partir do dia 16. Aí eu falei, tá, porque eu ficava pensando, tipo assim, no Natal eu vou ter tantos, ela vai ter tantos dias, sabe? Eu já vou estar mais Uhum. tranquila, eu acho, né? E eu sempre amei muito o Natal, né? Muito, muito, muito. O Natal, assim, é a minha data preferida agora, muito mais, né? Assim, eu queria arrumar ela toda bonitinha pro Natal, entendeu? Tanto que eu comprei a roupa dela de Natal, porque eu jurava que ela ia nascer antes. E no final das 38 semanas ali, eu já comecei a sentir muito desconforto. Foi quando eu comecei assim, foi quando a gravidez ficou ruim para mim. Graças a Deus foi no final já. Eu já não conseguia dormir à noite, porque a minha barriga estava muito grande. Eu estava fazendo muito xixi.
Eu tava com muita azia. No final, eu sofri muito de azia. Muito, muito, muito. Eu já não. Nossa, eu tava assim, acabada. Essa era a verdade. O meu semblante estava muito cansado. Eu já tava muito cansada. E eu lembro que no Natal a gente foi. Eu passo o Natal na casa da minha avó. Foi só eu e o Léo. Nós fomos pra lá e eu tava com uma barriga imensa, imensa. Aí a minha família até brincou: olha, aproveita, come tudo. Come tudo que tu tiveres vontade, porque nunca se sabe, né? Pode ser que ela venha amanhã e pelo menos tu comeu tudo. E realmente foi isso que eu fiz. Eu comi até maniçoba, que eu não sei nem de onde surgiu essa maniçoba, mas eu comi maniçoba no dia 24, né? Na véspera. Uhum. E aí eu lembro que eu falei assim: ai, amor, vamos, porque eu tô já me sentindo muito mal, assim, né? Tu tá muito pesado, tô cansada, quero dormir. Aí ele tá, vamos. A gente foi pra casa super cedo, assim. 1h da manhã, acho que ele estava dormindo já. E eu dormia, eu cheguei em casa, eu dormi. Mas eu lembro que eu sonhei com ela, assim, ela brincando, né? E eu acordei 5 da manhã. Aí quando eu acordei 5 da manhã, tava tudo tranquilo ainda. Eu só tava. Fui no banheiro, fiz xixi, voltei e perdi o sono. Aí fiquei mexendo no celular e dormi de novo. Quando foi 8 horas, eu acordei já sentindo o líquido saindo. Parece que eu ia fazer xixi na cama. Aí eu já, assim, tipo, no meu subconsciente, o meu subconsciente acordou primeiro que eu. Tipo isso, assim. Aí eu acordei já correndo pro banheiro. E quando chegou lá, desceu, assim, tudo. Fiquei, meu Deus, a minha bolsa estourou. Amiga, tipo, eu nunca. Não, olha o que eu pensei. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ir logo pro hospital pra dar tempo de eu voltar pra almoçar. Na minha casa, eu só tava pensando na comida do Natal. Aí eu falei, meu Deus. E, tipo, eu nem me toquei que a gente fica internada, né? Eu falei assim, ainda não. Aí, e a minha bolsa, aí desde quando rompeu a minha bolsa, não parou mais de sair líquido, né? Aí o Leonardo dormindo, aí eu só acordei e falei, amor, a minha bolsa estourou. E eu lembro, amiga, que faltava passar a toalha a fralda ainda. Uhum. Tava secando ainda, ia ter que passar pra colocar na malhinha dela, né? Aí ele falou, meu Deus. Aí eu fui, botei aquelas fraldas, né, que a gente usa depois. E fui, passei. Só que a minha bolsa estourou e eu não senti nenhuma dor. Nada, 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 nada. Aí eu mandei Isso era o mensagem pro dia 25, né? 25 de manhã, 8 Uhum. horas. Quando eu mandei mensagem pra minha amiga, que ela é enfermeira, aí eu falei, e aí, eu já vou pro hospital, né? Ela falou, não, quando a bolsa estoura, a gente tem que ir pro hospital. E ela falou, leva tudo, porque tu já vai ficar internada, tá, no hospital. E eu tinha decidido que ia ser lá. Chegando lá, aí tá, fui, tomei meu café, zero dor, zero, não sentia nada. Fui, tomei meu café, me arrumei e nós fomos pro hospital. Chegando lá, a recepcionista falou que não tinha médico, que o plantão só ia começar a partir de 7 da noite. O quê? Meu Amiga, Deus! isso 10 Todos da saíram manhã. de férias? Meu Deus! Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? A minha segunda opção era, que é a cidade, né, do lado de Belém. E como era muito distante, eu precisava pelo menos ser avaliada, né? Porque até então eu queria saber quantos centímetros eu tava e tudo mais. Uhum, uhum. E quando. Aí eu falei, não, eu vou em outro hospital só para eu ser avaliada. E depois, como o outro era os 45 minutos da minha casa, eu vou de lá, né? Cheguei nesse outro hospital, fizeram um toque em mim, aí a médica falou que realmente a minha bolsa tinha rompido, mas que meu colo ainda estava fechado. Sendo, amiga, que isso já era assim, sei lá, mas 11 horas da manhã, sabe? E a minha bolsa tinha estourado 8 e meu colo ainda não estava aberto. Não tinha nada de dilatação. Aí eu falei para ela que ia para outro hospital e tudo mais. Aí ela falou, tudo bem. Ela já ia me internar nesse hospital. E ela falou, tudo bem, então. Ela fez um laudo para mim, dizendo a hora que eu tinha sido avaliada e tudo mais. Cheguei no outro hospital, já mais de meio-dia, quase 1 hora. A enfermeira fez o toque em mim e ela falou que a minha bolsa não tinha estourado. Aí eu falei, não, estourou, tô com o laudo da médica. Aí ela falou assim, não, tua bolsa não estourou. Aí eu falei, aí o Leonardo bateu o pé e falou, não, tá aqui o laudo. Ela queria me mandar de volta pra casa. Aí o Leonardo falou, não, a gente não vai embora, a gente vai ficar aqui, porque a bolsa dela estourou, ela tá com o laudo e tudo mais. E aí ela falou, tá bom, então aguardem lá. Nesse aguardo, amiga, demorava umas 3 horas, assim, pra chamar a gente de novo. Quando deu umas 3 horas da tarde. Mas tu estavas, tipo, num quarto, uma cama, ou tu estavas Não, onde? eu tava numa sala, tipo pré-parto, assim, sabe? Com todas as grávidas que estão dilatando ainda, antes de serem internadas, antes de elas irem pra sala de parto.
E era E tu assim, estavas era... com o Leonardo? Eles te Tava. deixaram estar com Aí ele? já começou. O primeiro estresse foi quando a gente chegou no hospital, que a recepcionista disse que o Leonardo não ia poder me acompanhar, porque só podia mulher. Aí ele falou, não, quem Como escolhe que é uma a criança parturiente. não pode ter o pai, meu O Deus. pai, pois é. Uhum. Aí falou, não, quem escolhe é a parturiente, mostrou a legislação para ela e tudo mais. Mas ela não aceitou, tipo, não, aqui o que vale é a lei do hospital. Aí eu não, mas como que a lei do hospital é maior do que a lei federal, né? E aí ela falou, É, não, isso aqui. Aí foi o primeiro estresse. Ela falou, não, então você pode entrar com ela, mas quando ela for internada, depois que o bebê nascer, vai ter que trocar de com a mãe, acompanhante. Tem ou que vir seja, uma com a mulher. vovó. Meu Isso. Deus. Aí já foi o primeiro estresse. Aí o segundo foi que a enfermeira disse que a bolsa não tinha estourado. Aí depois ela falou, não, então fique lá que a gente vai avaliar e depois a gente vai ver, né? De novo. Nisso, juro, isso era quase uma. Ela foi me avaliar às 3h30 da tarde. Quando ela aí outra enfermeira foi me avaliar. Aí ela falou, não, realmente a sua bolsa rompeu. Só que eu já tava assim tão, sabe, avoada que eu não perguntei se eu tava com dilatação. Só que, como eu já tinha feito fisioterapia pélvica, eu tinha feito aula de parto, elas explicaram como seria, né? Mais ou menos que deveria acontecer. E como eu não sentia dor, eu já sabia que alguma coisa estava errada, né? O meu colo, eu não tô dilatando. Se eu não tô sentindo dor, eu não tô dilatando. E eu lembro quando ela fez o toque, ela falou, não, sua bolsa realmente rompeu. E nessa hora, já, assim, até um pouco antes eu ainda sentia sair líquido. Só que depois eu não saía mais nada de líquido, entendeu? E aí eu comecei a chorar. Falei, amor, eu não vou conseguir ter parte normal, porque eu não tô sentindo dor. Ele, calma, né? Bora esperar. Aí ela falou, espere mais um pouco, que eu vou conversar com o médico. Nisso, eu falei assim, eu posso comer, que eu tô com fome. Isso já era 3h da tarde. Ela falou, não, você pode comer. Amiga, a minha mãe mandou comida pra mim, eu comi. Eu terminei de comer, aí a enfermeira me chamou. Olha, eu acho melhor você ir pra cesariana, porque seu colo não dilatou, pode demorar. Eu falei assim, não, ela falou, o seu colo não dilatou, então é melhor você ir pra cesariana. Aí eu falei, não, mas eu quero induzir o meu parto. Aí ela, ah, você quer induzir? Aí eu falei, eu quero induzir. Aí ela falou, tá, eu vou falar com o médico. Nessa de falar com o médico demorar, e eu não vi médico nenhum, só fui atendida por enfermeira. E nessa de chamar o médico, demorava muito. Demorava assim 3 horas, 4 horas. E aí ela já voltou para falar comigo, já era umas 6h da tarde, 6h30, assim. Ela falou: olha, o médico disse que você pode induzir, mas vai demorar, pode ser que demore dias. Eu acho melhor você fazer logo uma cesariana. Aí eu peguei O e falei, eu já tava... discurso, tipo, para encher de medo a mãe, né? Amiga, eu fiquei assim, eu já tava tão cansada, assim, mentalmente, sabe? O dia inteiro no hospital, ninguém dava uma resposta. A gente só tava ali, só para dizer que a gente estava no hospital. Mas, assim, a gente não teve nenhuma assistência. Acompanhamento. Uhum. Nada, sabe? Nada. E aí, eu falei, tá bom. Ela falou, eu posso lá entrar dentro da sua internação para cesariana? Eu falei, pode. Ela falou, tá bom, então, você é a próxima. Aí eu falei assim, aí ela falou, você tá com quantas horas de jejum? Eu tinha acabado de comer. Tipo, tinha mais 2 horas que eu tinha comido. Aí eu falei, eu acabei de comer. Ela falou, então, tem que ficar 8 horas de jejum. Oh, meu Deus. Ela falou, você vai ter o seu parto vai ser depois de meia-noite. Aí eu fiquei, meu Deus, nessa hora eu já comecei a chorar, sabe? Eu falei, meu Deus, que caos, né? Isso dia 25, o hospital lotado, lotado, lotado. E a gente via uma enfermeira, sabe? Nesse meio período, a gente estava aguardando, a gente viu o bebê nascer no banheiro do hospital. Gritando, a acompanhante gritando, vem ajuda, socorro, socorro, o bebê tá nascendo. A enfermeira passou, pegou o bebê, eles passaram correndo com o bebê todo, sabe, nossa, assim, um caos Meu mesmo, sabe? Deus. E assim, eu muito nervosa vendo tudo isso, né? Não conseguindo, o meu psicológico abalado porque eu queria ter normal, me preparei para ter normal e não ia conseguir ter. Ninguém chegou para mim e falou: olha, você pode ainda assim tentar, sabe? Não que vai ser garantia de que você vai conseguir, mas você pode tentar. Ninguém não falou nada para mim. Pelo contrário, nesse hospital só ficaram fazendo, sabe, me induzindo a cesariana. E aí, tá, aí eu dei entrada na minha internação e fiquei aguardando, não tinha mais nada para fazer. E nesse
período inteiro que eu fiquei lá, eu ficava assim, nessa sala de pré-parto, sabe? No meio de todas as grávidas, sabe? Gritando, De tudo a chorando, de dor. confusão. Uhum. E aí, nisso, a gente deitou lá na maca, ficou deitado lá. E aí eu já tava cansada de esperar, né? Quando deu mais 8 horas, 12 horas de bolsa rompida, né? Já eram 8 horas da noite. Aí o Léo falou assim, amor, vamos dar uma volta no hospital, né? Pra você andar, espairecer. Aí a gente foi andando. Quando nisso, a gente tá andando, uma grávida passou mal lá, desmaiou. E não tinha ninguém, amiga. Tinha trocado plantão, a gente não via nem movimento de enfermeiro, nada depois do hospital. Aí ela desmaiou. E aí foram atrás do médico, nisso o médico veio lá de dentro, né? E levantou ela e fez um toque assim e falou: olha, você não desmaiou, isso é palhaçada sua, você tá fazendo graça. Isso aqui é sério, não sei o que, está fazendo uma cirurgia. Assim, humilhou a mulher na frente de todo mundo. Assim, sabe? O Leonardo só me olhou e falou: a gente vai embora agora daqui. Meu Agora. Deus. E eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Eu fiquei sem reação, amiga. Todo mundo olhando assim pra ele gritando com a mulher, falando, vocês têm que ter paciência, tem gente que chegou primeiro, não sei o quê. Horrível, horrível. Aí a gente pegou, né? Fomos, cancelamos a internação lá. E até então ninguém tinha falado comigo nada. As únicas 3 vezes que falaram comigo foram essas vezes. A vez que eu cheguei, a vez que me reavaliaram e a vez que a enfermeira falou que eu ia fazer cesariana. Nisso, a gente foi lá na recepção, cancelou. Aí o recepcionista falou, olha, você não pode ir, não sei o quê. Aí eu falei, não. Aí ela falou, não, a gente vai, porque a gente acabou de presenciar uma violência obstétrica e eu não quero isso pra minha mulher e tudo mais. Aí ele, tá bom, liberou. Nisso, quando eu estava esperando, aí ele ligou, o recepcionista. Olha, o médico veio aqui e falou que isso é por sua conta em risco, você está colocando sua filha em risco, indo embora do hospital. A gente já estava indo para outro hospital, né? E isso que aí o Leonardo falou assim: olha, sinceramente, quando a gente estava aí, ninguém deu nenhum apoio, nenhuma assistência. Agora vocês estão preocupados pelo que pode acontecer. Não é com a minha mulher nem com a minha filha, é pelo que pode acontecer para o médico, para o hospital. E nós fomos embora, né? Aí fomos para a nossa primeira opção, já que isso era mais 8h30 da noite e o plantão tinha começado 7 da noite lá, né? Chegamos lá nessa nossa primeira opção de hospital, que nós já tínhamos ido de manhã e não tinha médico. E lá na triagem foi super rápido. Cheguei, quando o médico, eu entrei, né, para o médico me avaliar, ele falou assim: olha, eu não vou fazer seu parto, amiga, assim mesmo, sentado na mesa. Eu não vou fazer seu parto, porque a sua bolsa já está rota mais de 12 horas. O seu bebê, ele já está em risco. Amiga, pensa, eu o dia inteiro, sabe, com o psicológico mais do que abalado, super nervosa. Eu vim o caminho inteiro chorando do antigo hospital para esse novo. Nervosa, eu não sentia a minha filha mexer. Eu estava desesperada. A última vez que tinham avaliado ela, ouvido o coraçãozinho dela, era meio-dia. Depois ninguém avaliou mais Uhum. ela. Eu estava desesperada. A minha barriga estava imensa. Dessa hora já estava mínima. Não tinha mais quase nada de barriga. Eu tava... Aí o médico falou assim: a sua situação é muito grave. Você tem que ir para outro hospital, porque aqui não tem médico, tem 3 cesarianas para eu fazer, e é só, eu não vou fazer mais cesariana, assim mesmo. Aí eu só ouvi assim, eu só saí da sala e comecei a chorar. Eu falei, ele disse que ele não vai fazer a minha cesariana. Aí o Léo já queria fazer confusão lá, e a Ou enfermeira, seja, que tu entrou sozinha com o doutor. foi, Eles ele não falou que deixaram não. entrar o Léo? Não, ele falou que não podia entrar acompanhante e que era só eu. A enfermeira viu a gente, eu chorando, ela falou assim: não, você vai bater o pé e vai dizer que ele vai fazer seu parto, não sei o quê. Só que eu fiquei com muito medo, porque só tinha esse médico lá. Ele ia fazer o que ele quisesse, amiga. Ele podia me deixar esperando lá eternamente. A minha filha podia entrar em Uhum. sofrimento. Tudo isso passava pela minha cabeça, sabe? Aí eu falei: não, amor, nós vamos para uma maternidade que é particular, né? Eu falei, nós vamos para lá e a gente vai dar um jeito. Ele, não, vamos para lá mesmo. Aí nós fomos. Chegando lá, graças a Deus, eu estava tão desesperada que o recepcionista ficou com pena de mim. Ele falou, eu vou logo liberar você para você fazer a sua consulta, né, com a obstetra, e depois você vem aqui realizar o pagamento. E aí, graças a Deus, que não tinha ninguém no hospital. Ninguém. Só era a gente. O hospital estava até todo apagado, as luzes, sabe? Eu pensei que nem estivesse funcionando.
Aí eu já fiquei nervosa, falei, meu pai, só que faltava. E aí, quando eu cheguei, a médica avaliou a gente. Graças a Deus, a Maite tava bem. Ela falou assim: não, tá tudo bem com a bebê, o coraçãozinho dela tá normal. Aí ela perguntou se eu queria fazer, se eu queria induzir, que eu ainda poderia induzir, né, o parto normal. Aí, nessa hora, eu optei. Eu falei que eu não tinha mais psicológico e que eu queria mesmo realmente a cesariana. Aí ela, tudo bem. Você pode subir, você já vai direto para o bloco cirúrgico, né? E a gente já vai fazer seu parto. E foi isso, assim. Eu cheguei nesse hospital quase 11 horas e a Maitê nasceu 11h26. Foi bem rapidinho, graças a Deus. E ela nasceu bem saudável também, graças a Deus. Mas foi uma luta. Olha a diferença que ela te perguntou se tu queria induzir, fez a avaliação da bebê, tudo, meu Deus. E assim, é bizarro pensar, né, que o SUS, pelo SUS a gente não teve isso, sendo que quantas pessoas têm acesso ao SUS e quantas têm pelo particular? E é uma minoria minúscula, assim, realmente minúscula, que tem essa opção, né, de escolher. É Imagino que não. realmente difícil. E aí no hospital particular, o teu plano não cobriu a cesariana? Não, eu tive que pagar só os honorários médicos, ele cobriu só a internação. Ah, tá. Aí, Entendi. não, não foi assim tão caro, sabe? Foi mais Bem, acessível. bem mais E acessível. eles deixaram entrar o Leonardo contigo Foi sempre. tudo tranquilo. Ah, desde a única coisa, assim, que depois que a gente vai, né, pensando, eu saí de lá super grata ao hospital e à médica, sabe, assim, porque realmente foi muito traumatizante para mim. Eu lembro que no outro dia que eu acordei, eu não queria lembrar do dia, sabe? Eu juro, eu sentia um frio na barriga. Literalmente, eu sentia um frio na barriga quando eu lembrava, sabe, de tudo que a gente tinha passado, assim. E eu achei maravilhoso, sabe? Só que depois, assim, que eu fui parar para pensar, assim, faltou também muita coisa, sabe? No humanização mesmo, nesse hospital que eu tive, a Maitê, sabe? Assim, coisas básicas, por exemplo, a Maitê nasceu, aí já levaram ela. Tipo, só encostaram ela aqui pra gente bater uma foto. Eu tenho uma foto da Maitê, do parto da Maitê, ela perto de mim, sabe? E levaram ela. Assim, não deixaram eu Uhum. amamentar, sabe? E ela tava sadia, assim, graças a Deus. Ela subiu comigo pro quarto. Aí essas Mas coisas, assim. eles levaram para ela ser avaliada e aí tu ficou sozinha no quarto cirúrgico, né? Fiquei, o Com Leonardo que Leonardo acompanhou. foi com a bebê. E Foi. aí tu saiu, eles não te levaram a bebê para tu fazer a amamentação? Ele só depois que eu terminei a cirurgia, né? Eu saí da Uhum. cirurgia, aí foi que eles. Mas assim, aquele primeiro contato com a bebê eu não Ah, tive. Eu sim. só O fui ter contato pele a depois. pele, tudo isso, E não. que chamam de hora de ouro, né? Hora dourada, sim. Hora dourada, isso. Eu não tive, assim, Uhum. com ela, sabe? Tanto que eu não tenho nenhuma foto, assim, eu, Leonardo e ela, quando ela nasceu, sabe? Sim. Mas, assim, de tudo, para mim, ficou realmente. Aí volta aquele questionamento que a Maria Clara de antes que falava. Eu não vou pagar se eu posso ter de graça, né? Um serviço que mas assim, amiga, juro, hoje, se eu tivesse condição e fosse ter outro filho, eu pagaria, entendeu? É um Hoje eu entendo, investimento mesmo, né? Eu também penso assim. sabe? Hoje eu pensaria, vamos ter outro bebê, a gente tem que poupar esse dinheiro para a Isso, gente ficar tranquilo. exatamente isso. E é o que eu falo, assim. E eu, amiga, não contratei nada, não contratei doula, não contratei enfermeira obstétrica. Então, era eu e o Leonardo e os profissionais que iriam atender a gente. Sabe? O que eles falassem lá pra gente ia ser a verdade absoluta, entendeu? Porque a gente não tinha ninguém Sim. pra. Por mais que a gente tivesse estudado, mas na hora que tá acontecendo, a nossa É cabeça muita fica. coisa para a gente conseguir chegar nas ideias, é muita coisa. E a gente tem muito medo mesmo, né? E aí Muito. eu acho que o pai, mesmo que o pai saiba, o pai foi no pré-natal, o pai também fica com muita coisa acontecendo. Eu acho que a gente não está preparado mesmo, por exemplo, a gente não conhece essas partes do hospital, né? A gente, quando está doente, fica sempre em uma enfermeria e sai. Ou se mesmo se a gente ficou
para uma cirurgia, é um espaço totalmente diferente. Eu lembro de chegar no bloco quirúrgico e pensar, nossa, tudo isso é muito diferente. E mesmo quando o bebê sai da barriga, é uma coisa que a gente não está preparada para ver. A gente nunca imaginou isso, né? Eu É, acho um pouco chocante. Eu lembro ter a imagem e eu pensar, nossa, está acontecendo mesmo. assim, e depois que eu vi ela nascendo, assim, nossa, foi um juntando toda, né, toda a minha caminhada da gravidez, do parto, né, no dia do parto que foi difícil. Quando eu vi assim ela nascendo, nossa, sério, foi um alívio. E em que momento tu pensa, eu preciso uma ajuda, eu vou ir no psicólogo, isso não pode continuar assim? A Maite estava com 4 meses, mais de 4 meses. Eu comecei a sentir muito medo. Eu tinha muito medo, assim, medo mesmo, sabe? De à noite, assim, anoitecer, eu ficava com medo. Fora toda, tipo, fora toda a carga, né, que a gente tem, que é tipo, ai, será que eu vou ser uma boa mãe? Eu me culpava muito. Uhum. Eu me culpava muito por tudo que eu tinha pensado antes, quando eu descobri a gravidez, sabe, assim, de não querer. Eu me culpava por isso, sabe? E tudo isso, assim, foi somando. E eu, quando eu percebi que eu falei, não, eu preciso de ajuda, foi no Dia das Mães. Foi depois do Dia das Mães, foi Uhum. em maio já. No Dia das Mães, eu tava, assim, com uma coisa muito ruim. Assim, um sentimento muito ruim dentro, uma angústia muito ruim, sabe? Eu não tava feliz. Eu não tava. E quando a Maite fez 4 meses, ela foi um bebê muito bom, assim, ela dormia bem, ela dormia a noite toda. Assim, acho que desde 1 mês e meio a Maite dormia a noite toda. Dormia 7 da noite, acordava só no outro dia, já 8, 8:30 da manhã. Então eu não tinha essa privação de sono. Sabe, Uhum. assim, eu tive nos primeiros dias dela, depois a gente colocou uma rotina e era tudo tranquilo. Ela dormia de 3 em 3 horas, ela acordava, no caso, a cada 3 horas. Aí eu trocava, ela mamava, ela rotava, ela ficava um pouquinho, depois ela já dormia de novo. Então, a rotina dela era bem certinha. Então, eu já sabia o que esperar, né? Quando a Maitê fez 4 meses, ela mudou, assim, nossa, parece que trocaram a minha filha. Ela não queria mais dormir com o pai dela, ela só queria dormir comigo. Ela estava acordando muito à noite, ela não dormia. Ela literalmente acordava. Ela acordava e demorava, tipo assim, 3 horas para dormir de novo, 4 horas, e eu era a madrugada inteira quase acordada. Então eu fui ficando muito cansada e estressada. Porque. E assim, além de tudo isso, batia com o meu egoísmo, sabe? De tipo, eu quero que ela durma. Assim, por mais que fosse óbvio para mim que bebê não dorme, né? Tipo, bebê realmente troca o dia pela noite, mas assim, na minha cabeça eu queria que ela dormisse. Eu ficava assim, com essa birra, entendeu? E no Dia das Mães eu tava com esse sentimento, assim, tipo, eu não tava feliz, sabe? Todo mundo vinha me desejar, feliz Dia das Mães, era meu primeiro Dia das Mães com ela, né? Eu tava só, obrigada, assim. Só que por dentro eu sabia que eu não tava bem, que eu não tava legal. E foi domingo, aí segunda-feira eu tive a consulta, né? Só que nessa madrugada, assim, eu fiquei muito mal, sabe? Eu não queria ir lá com ela. Eu fiquei, tipo, com aversão a ela. Eu não queria. O Léo falava, amor, vai lá, ela quer mamar e tal. E eu não queria ir. Ela, eu, por favor, amor, vai lá e tal. Sério, tipo, eu tava, assim, com aversão à criança. Eu falava, eu não quero ouvir o choro dela, eu não quero mais cuidar dela, sabe? Aí na segunda-feira eu tive a minha consulta, aí foi que eu falei pra ginecologista, né? Que já não era mais a que me acompanhou no parto, já era outra ginecologista. Uhum. E aí Uhum. eu falei pra ela que eu tava me sentindo assim e tudo mais. Aí foi que ela me falou: olha, você precisa de acompanhamento psicológico, eu vou te indicar e tudo mais, me encaminhou. E depois disso, eu fui numa que não, eu não gostei, e fui em outra que foi que eu gostei, né?
Mas nesse período demorou um pouquinho, acho que demorou uma semana até eu conseguir agendar uma sessão, né, de terapia. E nesse período eu fiquei muito mal, porque eu tava com esse sentimento ruim e ao mesmo tempo eu me culpava por isso. Então não era só aquela coisa de eu não quero estar ali com ela, era por que que eu não quero estar ali com ela? Eu ficava tipo, por que que eu tô sentindo isso? A minha vida é perfeita, sabe? A minha filha tem saúde, sabe? Eu tenho saúde, o Leonardo tá comigo, porque se era meu medo dele me deixar, ele tá aqui comigo, então por que que eu tô sentindo isso? E eu comecei a ficar com medo da noite. Realmente eu sentia medo. Não sei do que, mas eu sentia, sabe? E assim, eu tava completamente mal. Tanto que quando eu cheguei na psicóloga e tudo mais, ela falou, olha, seria bom, né, você começar também o acompanhamento com o psiquiatra, porque ele vai laudar você e tudo mais. Uhum. E eu não cheguei aí com ele, com o psiquiatra, porque a agenda era muito distante. Então, toda vez que eu marcava, aí não dava para Eu ir. percebi que tem esse problema, né? Psiquiatra Amiga, quase sempre dois tem a agenda meses, lotada. 2 meses, particular, porque pelo plano não tinha, entendeu? Então, particular daqui 2 meses. Eu lembro que eu comecei em maio a terapia e eu só consegui para julho. Aí julho eu Uhum. não consegui, eu só consegui para 2 meses. E nisso, né, no meio do caminho, assim, eu fui melhorando e tudo mais. Então eu não precisei de medicamento. Mas como a minha psicóloga falou, seria bom, entendeu? Talvez eu precisasse naquele primeiro momento, quando eu cheguei com ela. Sim, sim. Mas foi assim, foi muito difícil, sabe? Muito difícil. Tudo que eu senti, assim, foi, nossa, eu jurava que eu ia surtar. Maria Clara, ¿tú quieres deixar uma mensagem para aquela mãe que está passando por alguma coisa parecida contigo na gravidez ou está sentindo alguma tristeza no pós-parto? Sim, com certeza. Você não tá só, porque foi a coisa que eu ouvi e que me deu muita força, porque eu me sentia muito sozinha. Então é isso, você não tá só, procure ajuda, você vai conseguir, sabe? Todos esses seus medos que você sente, eles vão ser entendidos e você vai conseguir superar. É muito difícil, mas o primeiro passo é você cuidar de você, porque se uma mãe não tá bem, o filho também não tá. Então não adianta a gente chegar ao nosso limite cuidando do nosso filho, se ninguém vai cuidar da gente. Então a gente precisa cuidar da gente também. Tudo vai ficar bem. Boa, amiga, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu ainda lembro aquele dia que a gente foi tomar um café e você estava falando do teu relato de parto, e eu pensar, nossa, incrível que ela tivesse que ter passado por tudo isso. Eu que quero agradecer pelo teu convite. Quando tu falastes, eu também pensei, né, em me convidar mesmo, porque assim, é uma coisa que eu não falo, não é todo mundo que sabe disso, sabe? São pouquíssimas pessoas mesmo. Nem amigas que eu fiz na maternidade, elas sabem às vezes, porque foi uma coisa realmente bem ruim, né, que eu evito falar, porque graças a Deus aconteceram outras muito melhores que merecem, né? Mas também é importante a gente falar sobre isso, porque a gente não tem noção até a gente viver. E entra muito aquela questão que nós já falamos, né? Vai estudando. Claro que são realidades, cada um tem sua realidade, são diferentes, mas o que puder fazer, né, para a gente se organizar, para ter um parto tranquilo, porque não é também que a gente vai pagar e seja bom, né? Mas assim, é isso, é se preparar para as possibilidades que possam existir e a gente está com o nosso coração tranquilo. Acho que foi isso que faltou. Mas muito obrigada, viu, amiga? Muito obrigada mesmo pelo convite. Oh, Maria Clara, muito obrigada a você. Foi assim como a Maria Clara se tornou mamãe. Muito obrigada a todos por nos ouvir e não esqueçam de deixar um like e procurar nas plataformas Nasce Mamãe Podcast. Obrigada, Maria Clara. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.